Uma pesquisa desenvolvida pelo Centro de Citricultura do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, resultou em uma fórmula inédita para o controle do greening, uma doença que prejudica severamente a produção de citros no Brasil e no mundo. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora, ao vivo, via internet, com a pesquisadora do IAC, da Secretaria de Agricultura de São Paulo, a Alessandra Alves de Souza. Muito bom dia, Alessandra. Bem-vinda ao nosso jornal. Por favor, conta pra gente, como foi feita essa pesquisa e os resultados até agora com essa fórmula inédita. Bom dia, Daiane. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco das nossas pesquisas, lá do Centro de Citricultura, do Instituto Agronômico. Na verdade, essa pesquisa ela começou com a Xylella fastidiosa, que é o que causa o amarelinho, depois do projeto Genoma, que hoje agora está comemorando 20 anos do projeto Genoma da Xylella fastidiosa. Esse ano está comemorando 20 anos. E foi um projeto que depois do genoma a gente começou a estudar, quais seriam esses genes e as proteínas, enfim, dessa bactéria que poderia causar doença na planta. E foi aí que a gente se deparou que os mecanismos que bactérias de plantas, causam as doenças é muito parecido com o mecanismo de bactérias que causam doenças em humanos. Então a gente começou a investigar isso não só para a bactéria do amarelinho, mas para várias bactérias, esse mecanismo ele é muito parecido, ele envolve proteínas que são muito similares. E daí a gente começou a pesquisar o que então, já que é tão parecido com humanos, o que tem, o que se usa hoje em seres humanos que pudesse também ser utilizado na agricultura. Só que com um diferencial, em seres humanos, você gasta muito dinheiro para poder se curar, mas em planta não é assim. Em planta a gente teria que achar algumas soluções que fossem economicamente viáveis, porque não adianta você gastar muito na cultura, senão o produtor não vai ter lucro, tinha que ser uma molécula, que fosse barata, e também sustentável. Nem tudo a gente pode aplicar na planta, por exemplo, antibiótico não é aconselhável, tem várias outras coisas que é aplicado em seres humanos, mas que não é para a planta por conta da questão da sustentabilidade. Então teria que ser uma molécula que fosse barata e sustentável. E foi daí que a gente chegou nessa molécula, que é o N-acetilcisteína, que é, na verdade, um análogo de um aminoácido. Ela é utilizada principalmente no Brasil para desentupir, digamos assim, as vias aéreas das bactérias quando elas colonizam, o nosso corpo, mas também ela é muito utilizada principalmente no exterior como suplemento alimentar, porque ela é um análogo de um aminoácido cisteína que tem propriedades antioxidantes. E foi daí que a gente começou a aplicar essa molécula nos estudos de doenças de plantas causadas por bactérias. E aí, Alessandra, quando vocês aplicaram aí para as plantas, no caso citros, quais os principais resultados que foram apresentados, que deram origem, inclusive, a um produto que já está disponível no mercado, Isso. Então, quando a gente iniciou, a gente começou a aplicar para a CVC, e aí a gente viu resultados muito interessantes, porque quando a doença está no início, os primeiros sintomas ainda no início, a gente observou que havia remissão de sintomas. E nós também começamos a trabalhar com a bactéria Xanthomonas, que causa o cancro cítrico, que era, então, um dos problemas que estava bem maior e é ainda hoje, muito, muito importante para a citricultura. E aí a gente viu que ele também tinha uma importância muito boa, ou seja, um efeito muito bom quando a gente aplicava essa molécula nas plantas com cancro cítrico. A gente também viu resultados muito bons. Então, esses resultados, tanto para a CVC quanto para o cancro cítrico, foram publicados em revistas internacionais, também apresentados em vários congressos, tanto nacional e internacional. Então veio a pergunta, e agora? A gente tem resultados tão bons na pesquisa, como que isso vai chegar ao produtor? Que essa é uma das maiores dificuldades que a pesquisa tem hoje. A gente tem muita coisa boa, mas até chegar no setor, até chegar na sociedade, era muito difícil. E foi daí então que veio a possibilidade da Simone, que trabalhava comigo na época, abrir a Ciacamp, que foi uma startup apoiada com a FAPESP para tentar transferir, na verdade, a tecnologia desenvolvida no Instituto Agronômico, na pesquisa, para o setor. E aí a Ciacamp nasceu, essa startup, e aí ela começou a desenvolver, a fazer as pesquisas agora a nível de campo, não mais a nível de laboratório, ou mesmo caso de vegetação, mas no campo, e começou a ter resultados muito interessantes. E aí foi que a Ciacamp, junto com a outra empresa, que daí começou a apoiar a startup da Ciacamp, nasceu então esses produtos que começaram a testar contra o greening. Então, na verdade, o teste desse produto para o greening, ele nasceu da Ciacamp, dessa startup,
que saiu das nossas pesquisas, junto com essa parceria agora com a Amazon AgriScience, para esse novo produto que eles estão testando aí com o Green e está tendo resultados tão interessantes. Então, só para a gente entender melhor, Alessandra, é o mesmo produto que o produtor pode usar aí para combater tanto o Green quanto essas outras doenças que você mencionou, como o cancro cítrico, ou existem diferenças? Uma ótima pergunta, Daiane, porque na verdade é o seguinte, a molécula, que é o N-acetilcisteína, ela é a mesma, mas dependendo da doença, a forma que a gente coloca essa molécula na planta, ela é diferente. Então, por exemplo, a bactéria que causa doença, que causa CBC, ela se localiza no vaso da planta que chama xilema. Então, é interessante a aplicação via raiz, porque quando é via raiz, ela vai direto no xilema. Então, para isso, tem um produto correto, as concentrações corretas, para que realmente ela seja absorvida pela planta, não fique só ali no solo. Para o cancro cítrico, o produto ele já é pulverizado, né? Porque a bactéria ela fica na folha. Então, também tem uma concentração correta e o produto correto para que essa molécula ela fique na folha por tempo suficiente para que seja, então, atue sobre a bactéria. E também, como ela tem benefícios para a planta, é importante também ser absorvido também pela planta para que diminua o estresse oxidativo da planta. No caso do Green, como está no floema, também no floema, que é parte da planta, né, um pouco mais específico, também pode ser pulverizado, porque é absorvido via folha, né? E aí, nessa absorção, ela vai para o floema primeiro pela folha. Então, tudo depende dessa interação. Onde a bactéria que causa aquela doença, onde ela se localiza na planta, né? Para daí sim a gente ver a melhor forma e concentrações adequadas para se fazer o produto e então aplicar na planta para que tenha uma eficiência realmente boa para controlar aquela doença. Perfeito, tá certo. Alessandra, muito obrigada, viu, pelas informações, pela participação aqui no nosso Jornal Terra Viva. Um ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você também e para todos que assistem o Terra Viva. Obrigada, tchau, tchau.